Bom dia a todos. Estamos aqui retornando para o Seminário Ágape de Educação Teológica e hoje estaremos iniciando, então, mais uma disciplina. Então, já vimos uma disciplina com 4 aulas e vamos, então, para esta segunda disciplina do nosso curso. E esta disciplina, ela se chama Sistemas de Interpretação da Bíblia. Creio que será mais uma disciplina que trará conhecimento, mas amadurecimento também para que nós possamos entender os diversos pontos teológicos que são discutidos no meio evangélico, ou não, né? Muitas vezes a igreja ou os pastores preferem não discutir algumas linhas teológicas, mas eu acho que para nós que estamos estudando a palavra, esses conhecimentos se tornam necessários. Então, sistemas de interpretação da Bíblia, e vamos então caminhar aí para a nossa definição e os nossos conceitos. E o objetivo, então, específico da disciplina é identificar as principais sistemáticas que existem com relação, só um minutinho aqui, com relação às alianças de Deus para com o homem, para com Israel e para com a igreja. Então, a partir do momento que nós identificamos essas sistemáticas, nós vamos entender, então, a forma com que Deus tem trabalhado durante o tempo, desde a criação até os tempos de hoje e até a consumação. Então, as sistemáticas, elas vão nos dar uma noção da forma com que Deus administra em cada tempo, usando a cronologia humana, né? Então, nós vivemos debaixo do Cronos, enquanto que Deus está no Kairos. Então, Deus, sendo Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente, ele já conhece toda a eternidade, ou seja, nele habita a eternidade. Porém, ele se revela ao homem, usando, então, a sua palavra e também através da natureza. E essas sistemáticas, vocês vão ver, que nós vamos estudar aqui algumas delas, tentam explicar essa forma de Deus trabalhar com a raça humana. E é isso que nós queremos desenvolver aqui nesta disciplina. A primeira sistemática, então, nós vamos chamar de teologia do pacto, ou seja, é a teologia do pacto, também chamada de TA, ou teologia da aliança, ou ainda aliancismo. Tem outros nomes, mas vamos guardar principalmente a teologia da aliança, TA, e aliancismo. Tá? É isso que vocês vão encontrar nos livros, é isso que vocês vão encontrar nos comentários, geralmente. Então, esta primeira sistemática que nós vamos estudar nesta aula chama-se, então, teologia do pacto, ou aliancismo, ou teologia da aliança. Então, introduzindo aí, olha só, nesta disciplina, que é sistemas de interpretação da Bíblia, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos considerar 4 sistemáticas, principalmente sobre as questões da lei, do Evangelho e a estruturação do relacionamento ao Redentor de Deus com a humanidade. E essas 4 sistemáticas, existem mais, que nós vamos desenvolver nesta disciplina, são teologia do pacto, da aliança ou aliancismo, como nós falamos, teologia da nova aliança, dispensacionalismo e dispensacionalismo progressivo. Se nós tivermos uma noção dessas 4 sistemáticas, nós vamos ter uma noção clara a respeito das diversas correntes escatológicas, por exemplo. Nós vamos entender também a linha de pensamento calvinista e a linha de pensamento arminiana. Então, essas sistemáticas vão nos dar essa clareza, esse entendimento. Por que isso é importante, saber essas sistemáticas? Para que nós possamos reconhecer que a Bíblia ela é a revelação de Deus, entretanto, os homens podem vê-las estruturadamente de forma diferente.
Então, isso não significa dizer que Deus revela-se a uns de uma forma e a outros de outra forma. A dificuldade está no próprio homem, por isso que nós criamos sistemáticas, por isso que nós criamos sistemas de interpretação, porque os nossos pensamentos, apesar da Bíblia ser inspirada por Deus, ser autoritativa, ser única, nós temos pensamentos diferentes. Então, essas sistemáticas vão mostrar isso, o fato dos homens enxergarem pontos de vistas diferentes. Entretanto, vocês vão observar que a linha mestre da palavra, que é a pregação do Evangelho, que é a obra de Jesus na cruz do Calvário, que é o sacrifício, que é a salvação, que é a redenção de Deus em resgate dos seus eleitos, é única em todas as sistemáticas. Então, vamos lá, caminhando aqui para entender, então, esses sistemas de interpretação. Então, eu coloquei aí os 4 sistemas, apenas para introduzir, e vamos desenvolver a teologia do pacto hoje. Então, esses 4 temas aí, ou 4 sistemas bíblicos, teológicos, iniciando então com a teologia da aliança, voltando aqui, teologia da aliança, depois nós temos teologia da nova aliança, o dispensacionalismo e o dispensacionalismo progressivo. Se nós voltarmos para a teologia da aliança e a teologia da nova aliança, tem mais um desdobramento, se você quiser pesquisar e estudar. Já tem o aliancismo progressivo. Então, por que acontece isso? Por que nós temos teologia da aliança, teologia da nova aliança? Você já vai encontrar o aliancismo progressivo, o dispensacionalismo progressivo. Exatamente isso. O homem, ou os teólogos, procuram explicar a maneira com que Deus trabalha, desde a criação até a consumação. E essa sistemática, ela varia. Então, quando nós enxergarmos isso, procurem ver com bons olhos, procurem ver da forma correta. O que significa isso? Significa entender. Pessoal, um comunicadinho aí para vocês. É possível que os slides estejam variando, mas não se preocupe com isso. A falha não está aí, a falha está aqui, então eu vou corrigindo, ok? Então, vamos lá. Quando nós temos teologia da aliança, teologia da nova aliança, aliancismo progressivo, dispensacionalismo progressivo, tudo isso são estudos teológicos que visam trazer a nós o melhor entendimento, repito, desde a criação, o relacionamento de Deus com de Deus com os homens, através das suas alianças, da redenção em Cristo, até a consumação dos séculos. Então, vejam com bons olhos no sentido de os teólogos buscarem melhor clareza. Por isso que nós temos todos esses sistemas bíblicos teológicos. Enxerguem a teologia como sendo a sua aliada e não sua inimiga, tá? Porque quando nós enxergamos a teologia como uma inimiga, nós temos a tendência de repudiar tudo que é teologia, quando, na verdade, nós temos que entender que a teologia, ou melhor, o que nós temos hoje como as diversas versões bíblicas, os comentários bíblicos. Hoje nós já temos Bíblias com comentários excelentes. Tudo isso é fruto de teólogos que se debruçaram perante a palavra de Deus para trazer a nós o que nós temos hoje. Então, aprendam já neste curso a não desprezar a teologia, pelo contrário, que vocês se apaixonem pela teologia, mas não por qualquer teologia. Se apaixonem pela boa teologia, pela teologia saudável, que é o que nós temos trazido aqui para vocês, ok? Então, esses sistemas, apesar de serem pensamentos diferentes, eles são fundamentais para nós entendermos, então,
toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, esses sistemas vão nos ajudar nesse sentido. Caminhando um pouquinho mais, então, nós vamos ver o seguinte: há uma diferença, né, não tão expressiva, mas há uma diferença entre esses sistemas. E, na verdade, os dois extremos aí estão entre o dispensacionalismo e o aliancismo, ou o dispensacionalismo e a teologia do pacto. Então, vejam lá, hoje, dentro da teologia evangélica, tanto no Brasil como no mundo, há um debate entre os dois sistemas bíblicos teológicos dominantes. Quais são esses dois sistemas bíblicos dominantes? São exatamente esses dois aí: a teologia dispensacionalista e a teologia aliancista e as suas variantes. Por que variantes? Como eu disse, nós temos a teologia da nova aliança. Por que nasceu a teologia da nova aliança, que vocês vão estudar aqui também? Por que nasceu? Porque alguns não se satisfazem com o sistema aliancista. Então, alguns teólogos vão um pouquinho além, e aí nasce a teologia da nova aliança. Por que alguns não se contentam apenas com o dispensacionalismo e nasce, então, o dispensacionalismo progressivo? Por causa da mesma coisa, do mesmo pensamento. Eles são dispensacionalistas, porém eles veem que esse sistema, essa sistemática chamada dispensacionalismo, não satisfaz plenamente a estrutura de relacionamento de Deus com o homem desde a criação até a consumação. Então nascem essas novas sistemáticas explicando novamente. Então, essas duas são as extremidades, vamos dizer. Num extremo, nós temos os aliancistas, no outro extremo, nós temos os dispensacionalistas, e entre esses dois extremos, nós temos sistemas novos que vão sendo criados com a intenção boa de tentar explicar o relacionamento de Deus com os homens durante as eras, durante o desenvolvimento da vida, desde a criação até a consumação. Essas duas visões concordam em relação às áreas centrais do Evangelho. Ufa, graças a Deus por isso, né? O que esse texto está dizendo? Que no sentido básico que as Escrituras trazem com relação à centralidade do Evangelho, que se refere àquelas doutrinas básicas, como a redenção em Cristo, como a justificação, como a santificação, como a glorificação, tanto os aliancistas como os dispensacionalistas, eles concordam nessas questões básicas. Então vejam que essas teologias, elas não têm o objetivo de brigarem entre si, mas sim de trazer cada vez mais clareza para nós estudantes, vamos dizer assim. Então, essas duas visões concordam em relação a áreas centrais do Evangelho, mas diferem as suas compreensões acerca da natureza e da inter-relação das alianças bíblicas. Então, a diferença exatamente está aí, na compreensão da natureza e da inter-relação, como se relacionam as diversas alianças de Deus com o homem, que eles chamam aqui de alianças bíblicas. Muito bem, então vamos caminhar. Dispensacionalismo ainda versus aliancismo. Vejam lá, os principais pontos discordantes são: item 1, como a lei mosaica se aplica aos cristãos de hoje? Então, tanto o aliancismo como o dispensacionalismo tentam explicar isso, como vocês vão ver. Segunda questão, qual a relação entre Israel e a igreja? Então, essas duas sistemáticas
vão tentar responder isso para nós. 3. Qual as várias implicações dessas discussões para a eclesiologia e a escatologia? Ou seja, quais as implicações dessas alianças para a igreja, eclesiologia, e para os fins dos tempos, o estudo dos fins dos tempos, que é a escatologia. Então, tanto o dispensacionalismo como o aliancismo e seus desdobramentos vão tentar explicar essas questões, então, dessas perguntas que muitas vezes são feitas e, às vezes, nós não temos respostas. Aqui nós vamos ter o quê? Uma noção do pensamento nessas diversas sistemáticas. Ok? Então, como responder questões como essas? Né? Como a lei mosaica se aplica aos cristãos de hoje, por exemplo? Né? Muito bem. Por que sistematizar? Então, nós estamos falando de sistematização. Repito, o aliancismo é uma forma de sistematizar, o dispensacionalismo também é uma outra forma de sistematizar a Bíblia. Então, por que sistematizar? Então, a pergunta 1 ou a afirmação 1, para procurar entender o relacionamento da igreja com a lei. Então, quando nós sistematizamos, nós começamos a entender o relacionamento da igreja com a lei, ou seja, a igreja deve cumprir a lei mosaica ou não. Talvez você já tenha a sua resposta, mas agora, nessa disciplina, você vai, então, ter mais firmeza para responder a essa pergunta. Item 2, que é uma pergunta: a igreja deve ou não cumprir as leis cerimoniais e as festas com o rigor que a lei de Moisés exige? Então, você já tem uma resposta, certamente, mas agora, com essa disciplina, a ideia é que você tenha uma resposta mais bem elaborada para ajudar aqueles que estiverem com você, para ajudar aqueles que estiverem debaixo da sua liderança, por exemplo. E a terceira pergunta: a igreja deve guardar o sábado? Inclusive, essa pergunta é muito debatida nos dias de hoje, e aí nós temos as diversas pensamentos e temos até denominações que defendem que a igreja deve guardar o sábado. Então, como entender tudo isso? Então, vamos sistematizar para procurar entender. Isso não significa dizer que com essa disciplina nós vamos dirimir todas as dúvidas. Não é essa a ideia, mas com esta disciplina nós vamos entender melhor os pensamentos para organizá-los e elaborar uma resposta mais plausível. Porque a Bíblia, ela não é exaustiva no sentido de responder todas as perguntas. Inclusive, é interessante esse pensamento, porque a Bíblia nos ensina a ser humildes, para que nós não possamos bater no peito e dizer que nós temos toda a verdade explícita a nós. Todos nós estamos em processo de aprendizagem e os teólogos entendem muito bem isso. Então, a partir do momento que eu digo que eu tenho a verdade, eu limitei, não é, o seu conhecimento, e significa dizer o seguinte, que eu não preciso mais discutir com você porque eu tenho a verdade. A Bíblia, e Deus permite esses pensamentos teológicos divergentes exatamente para mostrar que nós dependemos dele, que nós somos limitados no nosso entendimento. Enquanto Deus é perfeito em todo o seu ser, nós, seres humanos, pobres mortais, estamos em busca do conhecimento desse Deus. Entretanto, nós devemos entender que chega um momento que nós não conseguimos ir além, a menos que o próprio Espírito Santo traga uma revelação clara a nós.
Quando eu falo o Espírito Santo trazendo uma revelação, eu estou dizendo o seguinte: ele revelando para a igreja. Não tem sentido o Espírito Santo revelar a mim e não revelar a você. Senão eu me torno superior a você, e não é esse o propósito de Deus no nosso relacionamento com Ele. Aqui, ainda voltando explicando para aqueles que estão entrando agora, pessoal, os slides estão variando de posição. Se estiver acontecendo isso na sua tela, não se preocupe, o problema é meu aqui, então eu estou controlando aqui no meu controle, ok? Então, veja essa questão, a necessidade da sistematização. Vejam essas duas questões aí, para vocês entenderem que a sistematização ela se torna necessária. Primeiro, o dia da expiação. Você vai encontrar o dia da expiação em Levítico, capítulo 7, de 26 a 32. No versículo 31, nós temos essa ordenança de Deus, através de Moisés. Nenhuma obra fareis. Em que dia? No dia da expiação. É aquele dia em que o povo judeu, o povo hebreu, os israelitas, se reuniam para pedir perdão a Deus, para pedir que os seus pecados fossem expiados. Então, Deus orienta Moisés para dizer ao povo o seguinte: nenhuma obra fareis nesse dia. Então, é um dia consagrado, de total consagração a Deus. Inclusive, no dia da expiação, os judeus, eles jejuavam, eles se humilhavam perante Deus, para que Deus pudesse expiar os seus pecados. Então, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. O que pega aqui, nas diversas sistemáticas, é exatamente esse termo, estatuto perpétuo. Se é estatuto perpétuo, a própria palavra perpetuidade significa que é algo contínuo, é algo que não tem como você impedir que ele aconteça. Ou seja, é algo que deve ser praticado perpetuamente. Então, estatuto perpétuo. Essa questão, por exemplo, no dia da expiação. Por que a igreja não vai cumprir essa lei cerimonial? Então, repito, você deve ter a sua resposta, mas aqui, estudando mais a fundo as sistemáticas, nós vamos entender o motivo principal pelo qual, então, a igreja não vai cumprir essa ordenança, né, de nenhuma obra fareis, ou seja, porque não existe mais para a igreja o dia da expiação. Item 2, a festa dos tabernáculos, que você encontra aí também em Levítico, capítulo 7, Levítico 7, de 33 a 44. Lá no verso 41 vai dizer: celebrareis esta festa ao Senhor, ou melhor, celebrareis ou seja, esta festa dos tabernáculos, como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. Aí ele vai dizer, é estatuto perpétuo também. O que significa dizer? Pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Então, vejam o que nós vamos observar aí, que é estatuto perpétuo as festas, ou a festa dos tabernáculos. Então, por que então que nós não devemos celebrar a festa dos tabernáculos, ou porque algumas igrejas até utilizam a festa do tabernáculo, entendendo que esse versículo é também para a igreja. Então, repito, a necessidade da sistematização para que nós possamos responder a essas perguntas de forma clara e objetiva, para que nós possamos ficar tranquilos com relação às ordenanças do Antigo Testamento. Então, vamos lá
para a questão da teologia do pacto ou teologia da aliança. Agora nós vamos, então, entrar mais especificamente nesse conteúdo chamado teologia do pacto, ou teologia da aliança, ou aliancismo. Como essa teologia explica tudo isso? Então, aí vamos entender já de início o substantivo pacto, essa palavra pacto, que também significa aliança. No dicionário Aurélio, da língua portuguesa, significa ajuste, convenção ou contrato. Então, vamos entender principalmente o pacto como sendo uma aliança, como sendo um contrato entre Deus e o homem. Então, o pacto de casamento, por exemplo, é o pacto que nós fazemos com o cônjuge. A partir do momento que nós casamos, nós estamos em aliança, inclusive usamos simbolicamente uma aliança, um anel no dedo da mão esquerda, né? Puxa, me esqueci. No anelar, né? No dedo anelar, nós usamos a aliança. Então, eu estou com a minha aqui, pessoal, para vocês não terem dúvida, que eu estou em aliança com a minha esposa. Então, eu tenho um pacto de casamento com ela. Tudo bem? Então, esse pacto entre eu e Miriam, minha esposa, é uma aliança que nós temos de fidelidade. Então, esse pacto da aliança, do casamento humano, é uma aliança, é um pacto bilateral. O que significa isso? Que eu tenho as minhas obrigações como marido para manter esse pacto, e a minha esposa também tem as suas obrigações como esposa. A Miriam tem as suas obrigações, ela não está aqui agora, mas ela sabe disso. Ela tem as suas obrigações como esposa. Isso é um pacto de casamento, é uma aliança de casamento. Se ela tiver problemas em cumprir o pacto, eu apresento para ela, inclusive eu tenho gravado aqui no meu computador uma xerox, né? Da certidão de casamento. Então, isso é um pacto. Tá? A ideia aqui de aliança é um pacto. Então, esse substantivo significa exatamente isso. É um contrato. É um contrato que Deus faz com o homem. Agora, vocês vão observar que esse contrato, essa aliança de Deus para com o homem, não tem a mesma, tem um peso maior que o casamento humano. Entretanto, a responsabilidade de Deus é muito maior. E aqui é que essa disciplina começa a ficar maravilhosa e interessante. Então, vejam aí, caminhando um pouquinho mais, a teologia do pacto ainda, eu vou colocar todas essas nomenclaturas, porque vocês vão encontrar, quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar essas nomenclaturas e, às vezes, o autor do artigo ou o livro não especifique, e aí você fala, poxa, mas por que tem todos essa nomenclatura? Então, vejam lá, a teologia do pacto ou teologia da aliança, como nós já falamos, também como conhecida como aliancismo, que nós também já falamos, mas é chamado também de aliancismo cristão. É chamado também de federalismo cristão, federal aí de pacto, ok? Ou ainda teologia cristã federal, tá? Mas não se preocupem, eu só estou passando isso para vocês, porque se vocês começarem a pesquisar, você vai ver lá federalismo cristão. O que é isso? É uma outra sistemática? Não. O federalismo cristão é a teologia do pacto, que é o aliancismo, que é a teologia da aliança, ok? Apenas uma informação a mais para vocês. Quando vocês estiverem lendo um artigo sobre o assunto, vai aparecer isso, então. Muito bem. Se nós, então, agora definirmos um pouquinho mais, nós vamos encontrar essa informação importante aí para nós. A teologia do pacto tem a sua origem
não especificamente, mas alguns autores dizem que a origem se dá em Calvino, logo depois da Reforma, ok? Então, a Reforma ocorreu lá em 1517, portanto, século XVI. Então, a teologia do pacto, ou o aliancismo, vai surgir um pouquinho depois, tá? Entre século XVI e século XVII. Entretanto, quando nós estudamos um pouquinho mais a fundo a história da igreja, nós vamos ver lá no século IV, Agostinho de Hipona, ou o Santo Agostinho, a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, a Igreja Evangélica chama de Agostinho de Hipona, porque ele era bispo na cidade de Hipona. Então, Agostinho, que foi considerado depois do apóstolo Paulo, é importante que vocês saibam disso, ok? Depois do apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona foi considerado um dos maiores teólogos da época. Então, Agostinho de Hipona já fazia apontamentos referindo-se à teologia do pacto. Voltando aqui, pessoal, como eu disse, eu estou tendo esse probleminha aqui dos meus slides variarem, mas eu vou corrigindo aqui, tá? Não se preocupem, o problema não é seu, o problema é meu aqui, ok? Então, voltando um pouquinho aqui, para alguns, essa teologia tem a origem em Calvino, porém, nós vamos ver que não é bem assim. Antes de Calvino, já alguns teólogos já pensavam, não tinha essa nomenclatura, mas eles já pensavam mais ou menos como os teólogos que defendem a teologia do pacto. Então, tem um conceito teológico-chave, essa teologia tem esse conceito teológico-chave de aliança, como um princípio organizador geral para a teologia cristã. Então, o que significa isso? Um princípio organizador geral. Eles vão dizer que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou da criação até a consumação, você consegue, então, ver um enredo, né? Ver o desenrolar, o desenvolvimento da aliança de Deus com o homem, através dessa organização, desse princípio organizador das alianças. Então, nós vamos encontrar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa ideia de pacto de Deus com o homem, essa ideia de aliança de Deus com o homem. Tá? Então, um princípio organizador geral para a teologia cristã, que significa, então, isso, a visão é de reino, pacto e mediador. Então, o reino de Deus, o pacto de Deus, ou a aliança de Deus com os homens, para garantir aos homens que esse reino de Deus é também dos homens, é daqueles que ele salva, e esse reino pacto ocorre através de um mediador, que é Cristo. Então, aqui a teologia do pacto vai trabalhar com essa ideia principal de RPM, reino, pacto e mediador, ou até mesmo RPR, ou seja, reino, pacto e redentor, porque Cristo é o nosso mediador e Cristo é o nosso redentor. Então, quando se fala de reino, pacto e mediador, está se referindo a isso, que Deus tem o seu reino, para ele nos conceder o seu reino, ele faz um pacto que garanta isso, que chancele essa verdade de que nós viveremos no seu reino, e para garantir, para selar essa aliança, ele estabeleceu um redentor, ele estabeleceu um mediador, que é Cristo. Essa é a ideia, então, da teologia do pacto. Muito bem, caminhando um pouquinho mais, nós temos, então, aí o seguinte, vamos lá. A forma padrão pela qual se organiza a teologia do pacto
considera a história do relacionamento de Deus com a humanidade desde a criação, a queda, até a redenção para a consumação, sob o marco de 3 abrangentes alianças teológicas. Então, guardem essas 3 alianças, que vocês guardando essas 3 alianças, você tem a síntese dessa teologia do pacto, ou da teologia da aliança. Então, vejam, o marco de 3 abrangentes alianças teológicas, que são a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança da redenção. Então, quando se fala em teologia do pacto, nós vamos falar sobre esses 3 tipos de aliança. O pacto entre Deus e o homem implica tão somente em que 2 partes estão envolvidas. Aquela ideia, então, da certidão de casamento, do contrato da aliança de casamento. Então, 2 partes estão envolvidas. Aqui, no casamento entre o marido e a esposa, e com relação a Deus, entre Deus e o homem. Tá? 2 partes envolvidas. Mas não que exista igualdade entre essas partes. Ou seja, não que exista bilateralidade, mas existe uma unilateralidade. O que significa dizer isso? Então, vamos pegar novamente a questão do casamento. Repito, eu e a minha esposa temos um relacionamento bilateral. A minha parte eu tenho que cumprir e ela tem que cumprir a dela. Ok? Aqui, olha só, não é bem assim porque essas 2 pessoas, elas não são iguais. O que significa dizer que Deus é soberano, Deus é perfeito, a salvação vem através dele, parte dele, então Deus está numa categoria de pessoa infinitamente superior a nós. Então, alguns teólogos, inclusive, têm chamado esse tipo de aliança unilateral de monergista. O que significa isso? Iniciada e garantida por Deus nos seus termos. Então, o que é ser um monergista? É entender que Deus salva por vontade própria dele. É ele que vem até o homem, ele provê todo o sistema de salvação e é ele quem garante essa aliança. Então, no sistema, na teologia do pacto, quem opera é Deus. O homem, ele tem participação? Sim, tem, mas é uma participação minúscula. Por isso, essa ideia monergista, mono de um só, ergos é de obra, de trabalho. Então, a salvação dentro dessa sistemática é uma salvação de Deus para o homem por iniciativa divina. Então, Deus inicia a salvação, Deus mantém a salvação e Deus cumpre o propósito dele com relação à salvação. Então, nesse sistema, na teologia da aliança, do pacto, no aliancismo, nós já vamos entender que salvação não se perde. Então, aqui a gente já começa a definir alguma coisa. Por quê? É uma aliança unilateral. Deus não espera do homem uma recíproca, porque ele sabe que o homem não tem condições, por si só, de responder a ele na sua aliança. Então, o que vai acontecer? Deus salva, Deus transforma, Deus, em todo o processo redentivo, que envolve justificação, santificação e glorificação, é uma ação divina. Apenas a santificação, que quando nós entendemos o trabalhar do Espírito Santo em nós, então, a partir do momento que nós entendemos, nós passamos a responder a Deus em santificação. Mas, nesse sistema teológico, nessa sistemática da teologia do pacto, essa aliança, ela é uniliteral e é, portanto, monergista. Então, quem trabalha nisso é Deus. Tá? Então, é iniciada por Deus e garantida por Deus nos seus termos. Então, diferente do contrato de casamento. No contrato de casamento, quando um dos dois é infiel,
pede-se o divórcio. Aqui não. Aqui Deus garante a fidelidade, é Ele quem mantém, é Ele quem vai garantir os termos da aliança. Muito bem, pessoal, então assim nós encerramos essa primeira parte. Vamos dar um intervalinho aí e retornamos logo mais com a segunda parte desta aula, que eu espero que esteja sendo importante para todos vocês, que esteja trazendo, então, revelação, clareza, conhecimento para todos os que aqui estão nesta aula.